Olá, nessa quinta aula nossa, remota, né? A gente vai discutir as transformações de Lorentz, continuar discutindo as transformações de Lorentz, mas agora enfatizando um pouquinho mais como elas se expressam, como a gente entende elas naquilo que a gente chama do espaço de Minkowski, né? Que é uma representação do espaço-tempo, né? Essa transformação, né? Essa inclusão do tempo como uma dimensão a mais desse espaço-tempo aí, né? E, enfim, que relações que aparecem disso, né? Então, para a gente começar a falar disso, primeira coisa eu vou comparar, né? A gente vai fazer uma comparação do que são as transformações de Lorentz com uma outra coisa que a gente está mais acostumado, né? No nosso espaço euclidiano tridimensional, que é a ideia de uma rotação no espaço euclidiano tridimensional. Então, se a gente imaginar um triângulo, né, no nosso espaço tridimensional, né? Eu coloquei só duas dimensões aí para ficar mais fácil, mas a gente pode imaginar esse triângulo que está nesse plano, né, mas que tem de um espaço tridimensional, né? E poderia ser uma figura espacial mesmo, não precisa ser uma figura plana, né? E a gente imaginasse que a gente fizesse uma rotação nessa figura, né? Então, por exemplo, né, eu tenho a mesma figura, né, mas eu rodei ela aí de um ângulo de 90 graus, provavelmente. O que acontece, né? A gente poderia, aqui eu representei modificando a figura, né? Eu poderia também representar, ao invés de modificar a figura, mudar os eixos, né? Rodar os meus eixos. E o que acontece é que se a gente for pensar nesse espaço, as coordenadas, né, de cada um dos pontos, né? Eu coloquei aí o ponto P1 e o ponto P2, né? Destaquei desse nosso triângulo, mudam completamente, né? O que era a coordenada x e a coordenada y muda completamente essas coordenadas, né? Entretanto, a figura é a mesma, né? A gente pode falar que é a mesma figura. Você só está vendo ela a partir de outras coordenadas, né? E uma maneira da gente perceber isso é perceber que algumas coisas ficam invariantes, né? Não mudam quando você roda a figura, né? Por exemplo, uma coisa que fica invariante é a distância entre os pontos, né? Então, as coordenadas dos meus pontos mudaram, mas se eu for calcular a distância entre esses pontos, essa distância permanece a mesma coisa. E como é que eu calculo a distância a partir das coordenadas, né? Eu calculo usando aí o teorema de Pitágoras, né? Então, eu preciso pegar, eu posso pegar a diferença entre as coordenadas x, né, dos meus dois pontos, elevar ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y dos dois pontos, elevar ao quadrado. E se eu tivesse z, também pegaria a diferença entre as coordenadas z e elevaria ao quadrado. Eu coloquei aí um M de Maria, um J de João, que a gente está um pouco acostumado a pensar os nossos... Aqui não são referenciais, mas como se são sistemas de coordenadas, né? Então, como se a gente colocasse, eu não coloquei isso na figura, mas como se a gente colocasse do lado esquerdo, seriam as coordenadas para Maria, e do lado direito seriam as coordenadas para o João, né? E as coordenadas mudam, os valores de x2, x1, y2, y1 mudam. Mas, entretanto, essa expressão aí, que está associada ao cálculo da distância, né, a distância ao quadrado, permanece a mesma nos dois sistemas de coordenadas. Então, essa ideia de que alguma coisa, quando a gente muda de um sistema de coordenadas para outro, né, alguma coisa permanece invariante, né, a gente vai usar como analogia para pensar o que acontece agora não mais no nosso espaço tridimensional, euclidiano, mas no que a gente poderia chamar de um espaço-tempo quadridimensional, né? Então a gente poderia imaginar, da mesma maneira que a gente imaginou lá no nosso espaço euclidiano, um triângulo, né? Só que esse nosso triângulo agora, ao invés, no nosso espaço, a gente não pode se enganar, né? Não está mais representado apenas a dimensão espacial. A gente poderia imaginar, eu coloquei só a direção x na horizontal, mas a gente poderia imaginar, e vai ser isso que a gente vai imaginar nesse espaço de Minkowski, que nesse plano, nessa direção horizontal, a gente imaginaria como que um hiperplano tridimensional, né? Que teria o x, o y e o z, as três dimensões. E como a gente não consegue representar isso, a gente geralmente representa duas só. Então a gente representa um plano XY, por exemplo, né? E na direção vertical a gente imagina a passagem do tempo. Em outras aulas a gente já colocou esse diagrama, né? E para a gente facilitar a questão das unidades, outras vezes a gente imaginou, por exemplo, representar o tempo em segundos, a distância em segundos-luz, né? Aqui a gente vai fazer uma coisa que é o mais comum de fazer, né?
que é para que todas as direções tenham a mesma dimensão, né, física, né, tenham a mesma unidade, no tempo, a gente multiplica o tempo pela velocidade da luz. Né? Então, multiplicando o tempo pela velocidade da luz, a gente teria a distância que a luz percorre naquele tempo. Né? Então, o tempo está representado aí em metros, na medida que você multiplica ele pela velocidade da luz. Né? E a gente tem um triângulo desenhado aí. Né? Então, são eventos. Né? Então, apesar de ser um triângulo, né, o significado disso não é mais... Né, são eventos que acontecem numa ordem no tempo. Mas, da mesma maneira que a gente podia rodar o espaço euclidiano, aqui a gente pode fazer as transformações de Lorentz, que a gente veio discutindo nas outras aulas, né? E fazer as transformações de Lorentz muda também a posição desses nossos pontos. E diferentemente do que acontecia ali quando a gente rodava um triângulo, né, no espaço euclidiano, aqui a nossa intuição visual do que seria uma distância, né, o triângulo parece que se estica, né? É diferente do que acontecia lá, que o triângulo parecia que tinha a mesma dimensão sempre, né? As distâncias eram sempre as mesmas. Aqui as distâncias parecem que vão mudando, né? Entretanto, então se a gente fosse representar, né, isso no nosso... pegar algumas figurinhas dessas aí, né? A gente poderia pegar, por exemplo, um instantâneo aqui desse triângulo, outro instantâneo aqui, né? E esses triângulos aí, então, eles têm... A gente não diria, em princípio, que a distância entre esses pontos permanece constante. Mas isso tem a ver com o que a gente chama de distância, né? A questão é que no espaço de Minkowski, aquilo que a gente chama de distância vai ter que ser uma outra coisa, na medida que está envolvido aí não apenas as distâncias espaciais, mas também a dimensão temporal. Né? E aí vai existir alguma coisa análoga àquela distância que permanece invariante, né, quando a gente roda o nosso triângulo no espaço euclidiano, vai existir uma coisa análoga aqui no espaço de Minkowski, que a gente inclusive já falou dela na outra aula. Né? A gente, quando deduziu as transformações de Lorentz, a gente justamente deduziu as transformações de Lorentz supondo uma coisa, né? Que a relação entre que a luz, a velocidade da luz permaneceria constante. E a velocidade da luz permanecer constante tinha a ver com uma equação, né? Que fazia uma subtração entre a distância percorrida de um ponto a outro e o tempo vezes a velocidade da luz, que justamente aparecia entre esses eventos. Né? Então, em outras palavras, né, a nossa distância aqui, aquilo que a gente vai chamar de distância no espaço de Minkowski, vai ser uma coisa que a gente vai chamar de intervalo espaço-temporal e que a gente vai chamar de ΔS ao quadrado. Né? Assim como a distância ali aparecia ao quadrado quando a gente fazia o teorema de Pitágoras, aqui a gente também vai trabalhar com ela ao quadrado e não vai se interessar muito em tirar a raiz quadrada dela. O que vai ser esse intervalo espaço-temporal, que a gente vai chamar de ΔS ao quadrado? O intervalo de espaço-tempo, né, vamos dizer assim, ele vai ser da mesma maneira que aparecia lá na distância euclidiana, né? Então, o ΔX ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, mais o ΔZ ao quadrado, que justamente corresponderia à distância espacial entre os dois pontos, né? No caso, o nosso evento E1 e o nosso evento E2 agora. Mas a essa distância ao quadrado que a gente calcula, a gente tem que subtrair a velocidade da luz vezes o intervalo de tempo. Né? Então, continua sendo uma soma de termos quadráticos, só que agora o quarto termo, que é o tempo, ele ao invés de aparecer somado, ele aparece subtraído, né? E ele justamente aparece multiplicado pela velocidade da luz, justamente transformando, deixando uma igualdade aí das unidades aí, físicas utilizadas. Né? Bom, a gente justamente quando deduziu as transformações de Lorentz, a gente partiu de que essa equação aí, partiu justamente dessa equação que está dita aí, né? Que em referenciais diferentes, no que eu estou chamando de referencial da Maria e do João, essa equação aí vai ter exatamente a mesma forma. Foi a partir disso que a gente deduziu as transformações de Lorentz. Então não vai ser surpresa para nós verificar agora que justamente esse intervalo espaço-temporal é o que permanece invariante quando você muda de um referencial para outro. Né? Análogo ao que se fazia na geometria euclidiana quando se rodava, né? E mudava de um sistema de coordenadas para outro. Né? Bom, por que isso é importante? Porque justamente aquilo que permanece invariante a gente vai poder
E a gente agora, daqui para frente, vai cada vez mais ficar procurando o que permanece invariante nessas mudanças de referencial, né? Porque o que permanece invariante tem um caráter absoluto, tem um caráter, assim como a velocidade da luz, né? Tem um caráter, você não precisa, você calcula ele num referencial e o valor dele nesse referencial é igual, você já sabe que vai ser igual para todos os referenciais. Então, aquilo que fica invariante para nós vai ser muito importante. A gente vai ficar procurando as diversas coisas que ficam invariantes aí na teoria da relatividade especial, né? Então encontramos uma agora aí que é esse intervalo espaço-temporal. Bom, como que a gente analisa esse intervalo espaço-temporal, né? A gente vai ter três possibilidades para esse intervalo, né? Uma coisa que é importante desse intervalo é que, diferentemente da distância, né, a distância entre dois pontos é sempre positiva, né? E a gente via que uma distância sempre positiva porque ela é uma soma de termos quadráticos, né? No intervalo espaço-temporal, a gente tem que existe uma soma de termos quadráticos, mas existe aqui uma subtração do quarto termo quadrático. Então, não necessariamente esse ΔS ao quadrado vai ser positivo. Ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo ou ele pode ser zero, inclusive, né? Então, as possibilidades que a gente vai ter então para esse intervalo espaço-temporal vão ser justamente essas, né? A gente pode ter três possibilidades para esse ΔS ao quadrado. A primeira delas é a gente pensar que o ΔS ao quadrado pode ser menor que zero. Quando que ele vai ser menor que zero? Ele vai ser menor que zero quando o tempo que demora, né? Se a gente voltar lá na definição do ΔS ao quadrado, o tempo que demora vezes a velocidade da luz entre os dois eventos, o tempo que demora entre os dois eventos vezes a velocidade da luz é maior do que a distância entre a posição desses dois eventos, né? Por conta disso, a gente vai chamar essa possibilidade, esse intervalo, né, entre esses dois eventos, como um intervalo do tipo tempo, né? Como o tempo que demora é maior do que o tempo que demora vezes a velocidade da luz é maior do que a distância entre os eventos, é possível que o evento, e é o exemplo aqui que a gente está colocando do evento 1 e do evento 2 aqui nesse nosso desenho, né? Então, já devia ter falado, né? Nesse desenho tem aqui, vamos dar uma olhada primeiro nesse desenho, eu não falei dele, né? Eu tenho um plano aqui horizontal, né? Que é o que no desenho está aparecendo como o hiperplano do presente, né? Então a gente poderia imaginar que esse espaço seria um espaço tridimensional, inclusive, né? Então a gente teria aqui o que seria o nosso presente. E no sentido positivo do tempo, assim como no sentido negativo do tempo, a gente desenha um cone que a gente chama de um cone de luz, né? Esse cone de luz, a inclinação dele é justamente está justamente associada à velocidade da luz. Ou seja, nesse cone, a relação que se dá é que a distância, né, com relação à origem até um ponto do cone é justamente igual ao tempo vezes a velocidade da luz, né? Então, esse cone estaria associado a partículas de luz que partiriam dessa origem aqui e iriam para o futuro ou vice-versa, né? Vieram do passado e chegam nesse ponto, né? Então, quando o ΔS é menor, ΔS ao quadrado é menor que zero, seria o exemplo dos eventos E1 e E2. Então, o E1 na origem aqui do nosso sistema de coordenadas, né? E o E2 no nosso presente, né? Esse ponto aí do presente, o E2 no futuro, mas dentro do cone de luz. Ou seja, justamente indicando isso, né? Que a distância espacial entre o E1 e E2 é menor do que o tempo vezes a velocidade da luz. Então, o que acontece nesse caso é que é possível, né, você emitir um sinal de vários tipos, né, que parta do E1 e chegue no E2. Então, é possível que o que acontece no evento 1 influencie o que acontece no evento 2. É possível ter uma relação causal entre o evento 1 e o evento 2. Nesse sentido, a gente fala que o que está dentro desse cone de luz é o nosso futuro causal, né, um futuro causal. O que acontece no E1 pode influenciar tudo que está dentro desse cone de luz. Veja que quanto maior o tempo, maior o raio, né, dessa circunferência, que seria uma esfera, na verdade, de influência do evento 1. Né? Então, quanto mais tempo passa, maior é o raio de influência espacial do que acontece no evento 1. E assim como a gente tem o cone de luz do futuro, a gente tem o cone de luz do passado também. Então, um evento que esteja aqui no passado do E1, mas dentro do cone de luz, aí é o contrário. O evento que está aqui, ele pode justamente influenciar o E1. Então, o E1 está
pode ter relações causais com tudo que está aqui dentro desse cone de luz do passado, e o E1 pode ter relação causal em tudo que acontece, está dentro do cone de luz do futuro aqui. Por isso que a gente fala que entre o E1 e o E2 a gente tem um intervalo do tipo tempo, né? No qual essas relações causais aí são possíveis de existir, né? Agora a gente pode ter uma situação inversa, né? Que é se a gente imaginasse esse ΔS ao quadrado maior que zero. O ΔS ao quadrado maior que zero, o tempo, né? Se a gente volta ali naquela definição do ΔS ao quadrado, o tempo entre os dois eventos é menor do que o que seria necessário para que um raio luminoso chegasse de um evento para outro. Então, do evento 1 para o evento 3, que aparece aqui no nosso cone, o tempo que existe entre o evento 1 e o evento 3 não é suficiente. Se eu emitir um raio de luz, não vai dar tempo desse raio de luz chegar na posição do evento 3 no tempo que ele está, né? E como a luz é a coisa mais rápida, o sinal mais rápido pode se propagar, o que acontece é que não existe nenhum sinal que pode se propagar, que parte de E1 que pode chegar no E3 gerando algum tipo de relação causal. Então, embora nesse nosso referencial o E3 esteja no futuro do E1, ele é um futuro não causal. É um futuro que não existe nenhuma relação causal possível do E1 com o E3 e nem do E3 com o E1, né? O E1 não tem nada a ver com o E3. Essa aqui é a questão, né? O E1 não influencia o E3 e o E3 também não tem como influenciar o E1. Isso faz com que entre esses dois eventos a gente pode, inclusive, encontrar outros referenciais em que o E1 e o E3, ao invés de estarem, o E3 está no futuro do E1 como está aqui, pode ter outro referencial em que o E3 está exatamente simultâneo ao E1. Ou, inclusive, outro referencial em que o E3 está no passado do E1, né? Isso é perfeitamente possível e não cria nenhum tipo de inconveniente, de problema, porque não existe relação causal entre o E1 e o E3. Então, o E3 está no futuro do E1 depende do referencial. Dependendo do referencial, isso pode acontecer, ou o inverso, né? Diferente do que acontecer do E1 com o E2. O E2 sempre está no futuro do E1, né? Porque ele está dentro do cone de luz. Não existe nenhum referencial. Você pode mudar, né, o lugar do espaço-tempo onde está o E2. Mas não existe nenhum referencial em que o E2 está antes do E1 ou que sequer que o E2 está simultâneo ao E1. O E2 está sempre no futuro do E1, mas o E3 não. Isso pode acontecer, né? E finalmente a gente pode ter uma terceira possibilidade para o ΔS ao quadrado, que seria o ΔS ao quadrado ser igual a zero, né? Uma distância, esse intervalo espaço-temporal ser zero, né? Isso acontece quando? Acontece quando os dois eventos, então o E1 e E4 no nosso exemplo aqui, eles estão exatamente em cima do cone de luz. Estando em cima do cone de luz, é possível uma relação causal entre eles, mas essa relação causal justamente só é possível se for mediada por um sinal luminoso ou de alguma outra partícula que tenha massa nula, né? E que também se propague a velocidade da luz, né? Também se desloque a velocidade da luz. Então, e como a gente viu que a velocidade da luz é um absoluto, né? Se o E1 e o E4 estão exatamente, se o E4 está exatamente em cima desse cone de luz, que parte do E1, né? Mudando o referencial, o E4 vai continuar sempre em cima do cone de luz. Ele pode mudar a posição, mas ele vai estar sempre em cima do cone de luz, né? Então, nesse caso, é possível uma relação causal. Então, o E4 está sempre no futuro do E1, parecido com o E2, só que o sinal que pode gerar essa relação causal é sempre um sinal que viaja à velocidade da luz, né? Então, são essas três possibilidades que a gente tem para esse intervalo espaço-temporal, né? E aí é interessante que a gente pode ver o que acontece com esses eventos, né? O E1, E2, E3, E4, quando a gente muda de referencial, como eu já estava falando antes, né? Então, o E1 e E2, entre o E1 e E2, como o intervalo é do tipo tempo, né? Ele vai ficar sempre dentro do cone de luz. Mas quando eu modifico o meu referencial, né? Mudando aqui o valor do beta, né? A posição do E1 e E2 mudam, né? E como ele está dentro do cone de luz, você pode encontrar um referencial no qual esse E2 está exatamente no mesmo lugar que o E1. Está na mesma posição que o E1. Quando isso acontece, no exemplo que eu coloquei aqui, a gente diz que o E2, entre o E1 e E2, não só o intervalo do tipo tempo, né, mas o que a gente pode ver é que
nesse caso, né, a única coordenada que muda do E1 para o E2 é o tempo. No espaço eles continuam na mesma posição. Então a gente teria entre o E1 e o E2 um tempo próprio, né? E como o ΔS ao quadrado é sempre calculado do mesmo jeito, né? Nesse caso, o ΔX ao quadrado vai dar zero, o ΔY ao quadrado vai dar zero, o ΔZ ao quadrado vai dar zero. Então, o ΔS ao quadrado vai ser simplesmente menos o C ao quadrado vezes esse tempo próprio, tal ao quadrado, né? Então, entre intervalos do tipo tempo, entre eventos do tipo que estão separados por um intervalo do tipo tempo, eu sempre posso encontrar um referencial no qual eles estão na mesma posição. E aí, estando na mesma posição, a gente calcula o tempo próprio entre esses dois eventos, né? Acontece que eu não preciso nem procurar esse referencial, porque como o ΔS é sempre o mesmo, calculando o ΔS ao quadrado, eu já posso igualar ele diretamente à velocidade da luz vezes o tempo próprio ao quadrado, né? Já entre o E1 e o E3, o que a gente tem, o E3 está fora do cone de luz, né? Então ele vai ficar sempre fora do cone de luz. Eu mudo o meu referencial à vontade, mas ele está sempre fora do cone de luz. E o que eu vou poder sempre encontrar, no caso do E1 e E3, é um referencial no qual os dois eventos acontecem ao mesmo tempo. E aí eu posso até calcular uma distância. Então o ΔS ao quadrado vai ter a ver com uma distância entre esses dois eventos quando eles acontecem ao mesmo tempo. Então nesse caso, eles são simultâneos, né? O ΔS ao quadrado vai ser a mesma coisa que um ΔX ao quadrado quando os eventos são simultâneos, né? E por fim, entre o E1 e o E4, o que a gente vê é que você mudando o referencial, o tempo e a distância entre o E1 e o E4, a distância espacial, né, podem diminuir ou aumentar, mas de maneira que o E4 fica sempre dentro dessa inclinação do cone de luz, né? Ele nunca muda, ele nunca sai para fora do cone de luz. Se ele está no cone de luz, para qualquer referencial ele vai continuar no cone de luz. Então, com isso a gente vê essas três possibilidades aí de relações, de intervalos aí, né, entre os eventos, né? E a gente faz esse mapeamento aí do que acontece no espaço de Minkowski. Então, o que vai caracterizar o espaço de Minkowski, né, além dele ser quadridimensional, tendo tempo, é que justamente o jeito como a gente calcula uma distância entre dois pontos desse espaço muda, né? Ao invés de a gente calcular a distância entre dois pontos do espaço pelo teorema de Pitágoras usual, né, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado, a gente passa a calcular essa distância entre aspas, né, que a gente vai chamar de um intervalo espaço-temporal. A gente passa a calcular essa distância entre dois pontos, né, por essa expressão aqui, né? Então vai ter um ΔX ao quadrado, um ΔY ao quadrado, um ΔZ ao quadrado, mais a quarta dimensão entra com 1 menos a velocidade da luz ao quadrado vezes o ΔT ao quadrado. E essa distância, assim como nas rotações, a distância entre dois pontos era sempre a mesma, né? No espaço de Minkowski agora, esse intervalo espaço-temporal, essa distância entre aspas, também vai ser sempre a mesma. Só que a gente não vê ela visualmente aqui no espaço, né? Na representação gráfica, a gente não consegue perceber que as distâncias são as mesmas, porque a nossa representação gráfica ela é euclidiana, né? Então, a gente só consegue calcular e mostrar que se a gente calculasse, né, para esses três referenciais aqui, a gente veria que esse intervalo espaço-temporal entre os eventos é sempre o mesmo, né, calculado dessa maneira. Bom, então é isso. Dito isso, a minha ideia agora é a gente usar essa representação do espaço de Minkowski para calcular mais algumas coisas, ver mais algumas relações, mais algumas consequências das transformações de Lorentz, né? A primeira delas, que eu queria discutir com vocês, é a composição de velocidades, né? Na física galileana, na relatividade galileana, a gente sabe que a composição de velocidades é extremamente simples, né? Se um corpo está andando com uma velocidade de 2 metros por segundo para a direita, e eu faço para a direita aqui, mas aparece para a esquerda na tela. Então, se um corpo está andando a 2 metros por segundo para a esquerda, né? E aí ele é visto por um observador que está se deslocando a 3 metros por segundo para a direita, né? Esse observador aqui vai ver esse corpo com uma velocidade que você soma, né? 2 metros mais 3 metros por segundo, fica 5 metros por segundo. E
E vice-versa, né? Se o corpo está indo para a esquerda com 2 metros por segundo e é visto por um outro que está indo com 1 metro por segundo também para a esquerda, né? Aí você subtrai as velocidades, fica 2 menos 1, dá 1 metro por segundo. Então a composição de velocidades na relatividade galileana é essencialmente uma soma de velocidades, como a gente já viu, né? E isso vai ficar mais complicado na relatividade especial, justamente porque a gente tem essa velocidade limite, né? Que é a velocidade da luz. Então, não é verdade que se um corpo está andando a 99% da velocidade da luz e é visto por um outro corpo que está andando com 99% da velocidade da luz no sentido oposto, não é verdade que você vai poder somar essas duas velocidades simplesmente. Caso você fizesse isso, você chegaria numa velocidade que seria maior do que a velocidade da luz, né? O que não é possível. Então, vamos ver como que a gente pode calcular como acontece essa composição de velocidades. Então, para a gente analisar como que acontece a composição de velocidades, a gente vai representar um corpo com uma certa velocidade v num referencial, que a gente pode considerar como sempre o referencial da Maria, e aí ver como se modifica a velocidade desse corpo quando a gente mudar para o referencial do João, né? Então, vamos ver como que a gente faria isso, né? Então, a gente poderia partir aqui, né, do referencial da Maria. E a gente representaria aqui o diagraminha, né, do espaço-tempo. A gente coloca aqui o tempo. Aqui a posição x. E a gente primeiro vai considerar uma situação em que a partícula que a gente está querendo ver como que é a composição da velocidade delas está se deslocando na mesma direção que o João também vai estar se deslocando com relação a Maria, né? Então a gente imagina, por exemplo, a partícula se deslocando aqui com uma certa velocidade. Então a gente imagina uma linha dela, a linha de universo dela no espaço-tempo, né? A gente imagina essa linha aqui que seria então como se modifica a posição da partícula conforme o tempo passa, né? E como essa partícula está se deslocando com uma velocidade v, a gente pode imaginar o seguinte, para facilitar nosso cálculo, né? A gente pode imaginar o tempo 1 segundo. No tempo 1 segundo, a gente pode se perguntar qual seria a posição dela. Bom, se ela se desloca com uma velocidade v, a posição dela no instante de 1 segundo seria v vezes 1. Ou simplesmente v, né? E aí, a nossa pergunta vai ser: como que vai se modificar essa linha aqui, né, quando a gente mudar para o referencial do João? Para isso a gente pode considerar dois eventos, né? Um primeiro evento pode ser aqui a própria origem, né, do sistema de coordenadas, né? E o segundo evento aqui, esse que a gente marcou, em que aparece o tempo 1 e a posição, a velocidade vezes 1, né? E aí o João, a gente vai imaginar que ele está se deslocando com uma velocidade u com relação a Maria para a direita também, né? Como que eu representaria o João nesse referencial da Maria? Bom, se o João está se deslocando para a direita, ele teria aqui uma linha do movimento dele, que seria uma linha azul. Eu vou imaginar o João mais lento que essa partícula v. Vou imaginar o u menor que v. Tanto faz depois, né? A gente pode imaginar o u maior ou menor que v, mas para representar aqui, vou imaginar o u menor que v. Se é menor que v, então a linha do João aqui seria uma linha mais vertical do que a linha da Maria, do que a linha da partícula, né? Então vou fazer aqui uma bolinha para dizer que esse aqui é o João, né? Então o João está se deslocando nessa direção aí, na direção x de x positivo, né? Com essa velocidade u que eu estou chamando, né? E é isso, né? Então eu tenho esses dois eventos, o evento 1 e o evento 2, que eu coloquei aqui. Esses dois eventos, eles configuram um intervalo, como eu estava falando, do tipo tempo, né? Porque como é uma partícula que se move com velocidade v, essa velocidade v é menor que a velocidade da luz, né? Então esses dois eventos estariam dentro do nosso cone de luz aí, partindo dessa origem, né? Então seria um intervalo do tipo tempo. Então vamos ver agora como isso se modifica no referencial do João, né? Eu vou representar aqui o referencial do João com as linhas em azul, só para a gente diferenciar. Então, vou representar aqui as mesmas linhas agora aqui do tempo e da posição x, só que agora para o João, né? Então,
para o João, essa linha que era inclinada aqui do João, agora vai ser uma linha, o João para ele mesmo ele vai estar parado, né? E a questão é o que acontece com esses eventos 1 e 2 no referencial do João, né? Então, a gente pode primeiro falar as coordenadas dele no referencial da Maria, né? Então, no referencial da Maria, a gente vê que o evento 1, as coordenadas dele seria que o x valeria 0 e o t vale 0, né? E o evento 2, as coordenadas seriam que o x valeria então v vezes 1, né, que dá v, e o t valeria 1, né? E aí eu posso ver isso, como ficariam esses eventos no referencial da Maria. Bom, como é que eu faço isso? Eu faço isso fazendo as transformações de Lorentz, né? Então, eu vejo como que se modifica as transformações de Lorentz. A gente pode colocar aqui no canto da lousa como é que são as transformações de Lorentz, para a gente lembrar, né? Então fica aqui o x para o João, né? A gama x para Maria menos u vezes o tempo, e o t é gama, que multiplica o t, menos u sobre c quadrado vezes o x. Então, se a gente substituir essa expressão das transformações de Lorentz aqui para o evento 1, a gente vê que no evento 1, o 0, 0 leva também o 0, 0 para o João, né? Então, o x também vai ser 0 e o t vai ser 0 para o João, né? Só a gente substituir aqui por 0, né? 0 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Então, com isso a gente fica com a transformação ela é linear, né? Então, para o João, então o 0, 0 leva para o 0, 0. Agora, o evento 2, a gente já tem que substituir lá as expressões, né? E aí a gente fica que o x, então, né? Para o João, né? Eu estou omitindo aqui o j do João, né? Mas está na cor aqui do azul, né? Vai ser igual, então, a gama vezes o x para Maria. Então, o x para Maria, v, né? Gama v menos u vezes o t para Maria. O t para Maria é 1. Então, fica v menos 1 mesmo, né? Já o t fica gama vezes o t para Maria. O t para Maria, 1 menos u sobre c quadrado vezes o x, que é v. Então, fica menos uv sobre c quadrado vezes o x, que vale... Não, o x já está. Não, isso. uv sobre c quadrado, só isso. O x já é o próprio v. E aí, quando eu tenho o evento 1 e o evento 2, então eu poderia colocar aqui, né, essas coordenadas do evento 2, né, fica um pouquinho grande para escrever as coordenadas aqui, né? Mas o importante é que como que eu calculo a velocidade da partícula para o João? Eu calculo a velocidade fazendo ΔX sobre ΔT, né, a distância percorrida sobre o tempo. Então, o ΔX, como o evento 1 é 0, né, então o ΔX é simplesmente o x final, né, menos 0. E o ΔT vai ser o t final menos 0 também, né? Então, eu posso descobrir agora a velocidade do objeto segundo o João, né? E aí a gente pode até diferenciar aqui, né, para a gente não confundir, né? Aqui é a velocidade do objeto segundo a Maria, né? Esse v que está aqui também o v é a velocidade do objeto segundo a Maria, né? Que a gente substituiu ali, né? Agora, se eu quero calcular a velocidade do objeto segundo o João, basta eu dividir o ΔX sobre ΔT, né? E aí o ΔX então vai ficar esse gama v menos u dividido pelo ΔT, que vai ficar gama 1 menos o v da Maria, o v do objeto para Maria, dividido por c ao quadrado, né? E aí o que acontece é que esse gama simplifica com esse gama aqui, né? Então a velocidade do objeto, segundo o João, vai dar v menos u dividido por 1 menos... Esse v
de novo, né? Faltou escrever aqui, mas enfim, vamos escrever, né? O V que está aqui é o V do objeto segundo a Maria, que veio daqui, né? Então esse V aqui de cima também é o V do objeto segundo a Maria, né? Menos 1 dividido por 1 menos o vezes o V do objeto segundo a Maria dividido por C ao quadrado. Então essa fica a nossa expressão para essa composição das velocidades, né? Então como que a gente interpreta essa expressão aí, né? Então, se a gente escondesse essa parte de baixo, né, o que a gente teria aqui é a composição de velocidades da relatividade galileana, né? Então, a velocidade do objeto para o João é a velocidade para Maria menos a velocidade que o João tem com relação a Maria, que a gente está chamando aqui de U, né? Seria a composição de velocidades tradicional que a gente já conhece, né? O que muda é esse denominador aqui, né? E aí esse denominador, o que acontece? Ele tem um 1, né? E tem essa expressão aqui, que é U vezes V, a velocidade do objeto segundo a Maria, dividido por C ao quadrado, né? Então, se essas duas velocidades são pequenas com relação à velocidade da luz, né? Porque como está dividido aqui pela velocidade da luz ao quadrado, né? Se essas duas velocidades são pequenas com relação à velocidade da luz, isso aqui dá praticamente zero. E a gente retoma a composição de velocidades galileana. Então a gente pode pensar um primeiro caso nosso aqui, que seria esse, né? Se eu imaginar que o U e o V, né? O U e a velocidade da Maria, os dois são bem menores que a velocidade da luz, né? Nesse caso, o que a gente vai ter é a composição de velocidades galileana, né? Então, a velocidade do objeto para o João vai ser aproximadamente igual à velocidade do objeto para Maria menos a velocidade que o João tem com relação a Maria, né? Agora, quando a velocidade vai ficando grande, essas velocidades vão ficando grandes, qualquer uma delas vai ficando grande com relação à velocidade da luz, que a gente começa a ter um fenômeno diferente, né? Então, por exemplo, vamos considerar um exemplo limite em que a gente tivesse a velocidade do objeto sendo a velocidade da luz. Então, a gente tivesse que o objeto fosse a própria luz ou alguma partícula de massa zero, né? Então, vamos considerar esse caso, por exemplo, se a gente tivesse que a velocidade do objeto para Maria fosse igual a C, velocidade da luz, né? Nesse caso, o que a gente teria é que a velocidade do objeto, segundo o João, daria C, né, que é a velocidade da Maria, substituindo aqui, né, menos U, que é a velocidade que o João tem com relação a Maria, dividido por 1 menos U vezes C sobre C ao quadrado. Então, esse C cancela com esse ao quadrado aqui, né? E o que a gente teria aqui é C menos U dividido por 1 menos U sobre C. Se eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, né, embaixo, eu ficaria com C menos U dividido por, tirando o mínimo múltiplo comum, ficaria C embaixo e C menos U aqui também. C menos U sobre C, né? Então, C menos U dividido por C menos U sobre C, esse C menos U vai cancelar com esse C menos U, isso vai dar simplesmente C. Ou seja, a velocidade do objeto para o João também vai ser a velocidade da luz, né? Então, esse é um caso em que a gente já esperava, né? Quer dizer, a velocidade da luz é um invariante. Então, se ela tem um valor para Maria, ela vai ter o mesmo valor para o João. E a gente pode ter os casos intermediários aí, né? Em que, por exemplo, a velocidade do objeto para Maria é 99% da velocidade da luz. E a velocidade do João para Maria também é 99% da velocidade da luz, ou 98%. E aí você pode deixar isso no mesmo sentido que a luz ou no sentido oposto, né? Fazendo isso aqui positivo ou negativo. E aí a gente vai vendo casos, que depois a gente faz exercício sobre isso, em que a gente vai vendo que o resultado, então, vai ficar bem diferente da relatividade galileana,
justamente porque ele vai ficando, porque ele nunca, essa velocidade vai poder ultrapassar a velocidade da luz, né? Então, por exemplo, né, se o objeto está indo com 99% da velocidade da luz para a direita e o João está indo com 99% da velocidade da luz para a esquerda, isso não vai dar quase 2 vezes a velocidade da luz né, na composição da velocidade. A velocidade vai continuar sendo menor, a velocidade de vista do objeto para o João vai continuar sendo menor que a velocidade da luz, né? Bom, então esses são os casos, né? Agora, o que a gente fez até agora, a gente considerou que o objeto se deslocava na mesma direção que o João, né? Do ponto de vista da Maria, o objeto se deslocava na mesma direção que o João, né? E isso fazia, naquela expressão que a gente tinha visto, que tanto o x quanto o t fossem transformados, né? Quando a gente dividia o ΔX pelo ΔT. Como ficaria agora essa questão da velocidade, né? Se o objeto está se deslocando numa direção perpendicular à direção que o João se desloca com relação a Maria, né? Na relatividade galileana não mudaria nada, né? Quer dizer, se a velocidade é perpendicular, não haveria composição de velocidades. A velocidade para o João continuaria sendo igual à velocidade para a Maria, né? A gente vai ver que isso agora vai mudar na teoria da relatividade especial, justamente por quê? Porque embora a posição do objeto não vá ter uma transformação, o tempo vai ter uma transformação, né? E aí isso vai ter que ser levado em conta. Então vamos ver como ficaria. Então, se a gente, para a gente representar então o movimento agora que acontece não só na direção x do movimento, mas também na direção, podemos pegar y como exemplo do movimento, né? Então um movimento que vai ser bidimensional, né? Poderia ser tridimensional também, mas vamos fazer bidimensional que fica mais fácil de representar, né? A gente vai ter que considerar aqui então, colocar, né, a nossa representação aqui do espaço-tempo, né? Tal como a gente tinha feito antes. Só que além de incluir o x e o t, eu vou ter que incluir uma terceira direção, uma terceira dimensão, né, que vai ser uma segunda dimensão espacial, que vai ser, vamos chamar de uma direção y, né? E a gente está representando isso aqui para Maria, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai fazer como tinha feito antes, né? Considerar um evento aqui 1 na origem, né, do espaço e do tempo, né? E um evento 2, que agora a diferença vai ser que a gente vai considerar esse evento 2 aqui, né, associado ao movimento da nossa partícula, né? Mas esse evento 2 ele vai ter um movimento, a partícula vai ter um movimento não só na direção x, mas também na direção y. Um pouquinho tortinho aqui na tela, mas enfim. Então, a gente imaginaria que no instante 1 segundo, né, para o tempo, a partícula vai andar na direção x, a velocidade Vx vezes 1, né? E na direção y, ela vai andar a velocidade Vy vezes 1. De maneira que a gente teria os nossos eventos, né? Nosso evento 1 aqui para Maria seria o x igual a 0, o y igual a 0 e o t igual a 0. E o nosso evento E2 seria dado pelo x igual a Vx vezes 1, né? Então a partícula andou na direção x, a velocidade dela na direção x vezes 1, o vezes 1 desnecessário, né? Porque dá Vx mesmo. Na direção y, Vy vezes 1. E no tempo, esse evento vale 1 segundo. Então, configurando aí o movimento da partícula na direção x, na direção y. E aí a nossa ideia vai ser, tal como a gente fez antes, usar as transformações de Lorentz para transformar esses eventos do referencial da Maria para o referencial do João. Então, no João a gente também vai poder representar aqui, né, o espaço e o tempo.
E a gente vai ver como se transforma esses eventos. E aí vejo que agora a gente está colocando não só a transformação para o x e para o t, que a gente já tinha antes, mas também a transformação para o y, né? Que agora tem a transformação, a direção y. E a transformação para o y não é nenhuma, né? O y continua igual, né? Porque ele está perpendicular à direção do movimento do João com relação a Maria, né? Então, por isso que o y permanece igual. Mas não é porque o y permanece igual que a velocidade na direção y vai permanecer igual, né? Porque se o tempo se transforma, a velocidade vai se transformar também, né? Então, o que a gente vai notar aqui é que, bom, para o evento 1, né, tal como a gente fez nas outras vezes, né, a gente vê que o evento 1 não muda nada, né? Então, o x para Maria, para o João, perdão, continua zero, o y continua zero e o t continua zero, né? Mas o evento 2 para o João, aí vai se transformar, né? O x a gente poderia substituir aqui na equação, né, e descobrir como que ele se transformaria, mas na verdade ele não vai ser muito útil para a gente. Por quê? Porque a gente já a velocidade na direção do movimento do referencial a gente já calculou, né? Então, a gente fizer de novo, a gente vai chegar de novo na mesma resposta, né? Então, eu vou até colocar aqui um x igual a uns 3 pontinhos, né? Que pode ser feito substituindo aqui no valor, quem tiver curiosidade pode fazer, mas não vai ser importante para nós agora, né? O y sim, é importante, né? E aí o y, o que a gente vê é que o y, quando muda do referencial do João para Maria, não muda nada, então o y para o João continua valendo justamente o valor que valia antes, que era vy vezes 1, né? E aí, bom, uma coisa importante aqui da gente enfatizar é que esse vy que aparece aqui é o vy, assim como o vx aqui, né, para a Maria, né? O vx para Maria e o vy para Maria. Então o y aqui ele vale o valor da velocidade y no referencial da Maria, né? Que vai ser diferente do valor dele no referencial do João, né? E o t, que aí vai ter a transformação, né? O t aqui valia 1, aqui ele vai valer gama, que multiplica o t para Maria era 1, menos o u sobre C2, né? U sobre C2, vezes o x para Maria. O x para Maria aqui era justamente o Vx da Maria vezes 1, o Vx da Maria. Então, U vezes Vx no referencial da Maria, né? E aí o que a gente vê é que, como eu falei, né, o y não mudou nada, mas o t mudou. Como que a gente vai calcular a velocidade na direção y dessa partícula, né, no referencial do João? A gente vai ter que dividir o delta y, o que vai ser o delta y? O y do evento 2 menos o y do evento 1, que é 0, dividido pelo delta t, que é o t do evento 2 menos o t do evento 1, que é 0, né? Então, eu acho até que cabe aqui, né, a gente calcularia esse vy no referencial do João como sendo o delta y, que vai ficar o vy no referencial da Maria, menos 0, dividido pelo delta t, que é o t menos 0, né? Então, e o t aqui fica gama 1 menos o Vx no referencial da Maria, dividido por C ao quadrado. Então, a gente fica com essa expressão aqui. Vejam que, então, como eu estava falando, né, a velocidade na direção perpendicular ao movimento do João se modifica, né? Se modifica porque ela é dividida por esse gama, que é um valor sempre maior que 1, né, que depende justamente da velocidade do João, né, depende do U, e se modifica também nessa expressão aqui em que aparece a própria velocidade da partícula na direção x, né? Então aqui aparece o produto
da velocidade do João com relação a Maria, vezes a velocidade da partícula com relação a Maria na direção x, né, sobre c ao quadrado. Então, diferentemente do que acontecia na relatividade galileana, né, em que a velocidade na direção perpendicular ao movimento não se modificava, aqui ela se modifica dessa maneira aqui. De maneira, então, que as nossas velocidades elas vão se modificar dessa maneira, né? Então, a velocidade na direção paralela ao movimento, a velocidade da partícula na direção paralela ao movimento do nosso referencial, ela se modifica, como a gente tinha falado, né, no numerador por essa relação que seria galileana, né, se a gente tirasse esse denominador aqui, né, que é a velocidade da partícula menos a velocidade do nosso referencial, né, mas tem esse denominador aqui que para velocidades altas vai também modificar, né, o resultado que a gente tinha galileano, né? E na direção y e z a gente tem em cima a velocidade é simplesmente a velocidade na direção y na direção z, né? Não entra essa subtração que aparece aqui na velocidade referencial, porque essa velocidade aqui está em outra direção, né? Mas embaixo no denominador aparece o gama, coisa que não aparecia na direção x, né? E aparece esse mesmo valor aqui dividindo, né? Que é esse fator de correção que aparece aqui, que é o u vezes a velocidade na direção x da partícula dividido por c ao quadrado, né? De novo, né, se a gente tiver essas velocidades pequenas com relação à velocidade da luz, esse termo tende a zero, assim como o gama tende a 1. E aí a gente teria o resultado galileano, que seria que a velocidade na direção y e na direção z seria simplesmente igual nos dois referenciais. Um outro fenômeno cinemático, né, que a gente tem para analisar, super importante, né, é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler a gente já estudou, né, no contexto da mecânica newtoniana, né, com as ondas mecânicas, né, e aí ele aparecia quando, né, tipicamente você tem ou uma fonte de uma onda, né, ou um receptor dessa onda que estão em movimento com relação ao meio no qual a onda se propaga, né? Então, o exemplo típico é o da ambulância, né? Então, a ambulância se movendo com relação ao ar e ela emitindo som, né? E aí a onda se propaga, ela tem uma velocidade com relação ao ar, né? Então, o fato da ambulância estar se movendo não faz com que a onda sonora se mova mais rápido, né? A onda sonora continua se movendo com a velocidade que ela tem com relação ao ar, que é o meio no qual ela se propaga. Mas o fato de a ambulância estar se movendo faz com que, com relação a esse meio, né, faz com que a gente não mude a velocidade com que a onda se propaga, mas mude sim a frequência que o receptor percebe aquela onda, né? Então, tipicamente quando a ambulância está se aproximando, o som fica mais agudo, ou seja, com uma frequência maior, né? E quando a ambulância passa e está se afastando, né, a frequência fica menor, né? E o som fica mais grave, né? Quando tinha assim, né? Hoje em dia acho que nem sei se transmite mais Fórmula 1 na televisão, mas quando era menor sempre transmitia, né? E aí isso era típico, né, na Fórmula 1, que era esse uau, né? Essa passagem aí, que era esse aumento da frequência e a diminuição, né, no momento que o carro justamente passa, né, pelo captador do som, né? E isso que vale quando a fonte está se movendo, vale do mesmo jeito quando quem está se movendo é o receptor, né? Quem vai receber a onda, também vale a mesma coisa, né? Bom, mas aí quando a gente vai falar agora do efeito Doppler relativístico, né, o efeito Doppler associado à luz, né, o que a gente tem é que não se trata mais de uma onda que tem uma velocidade fixa com relação a um meio específico. Na verdade, se trata de uma onda que tem uma velocidade fixa com relação a qualquer referencial, né? A velocidade é sempre a mesma, né? Então isso muda, né, um pouco a característica do efeito, né? Embora a ideia continue sendo a mesma, né? A velocidade não muda da onda, né? E o que vai mudar vai ser a frequência, né? E vai mudar do mesmo jeito, né? Qualitativamente o fenômeno não é muito diferente, né? Quando você tem uma aproximação, né, relativa, né, da fonte e do receptor da onda, né, você tem uma frequência mais alta, né? E quando você tem um afastamento, você tem uma frequência a frequência diminui, né? E a gente na luz a gente vai falar disso de um desvio para o azul, né, quando a frequência aumenta,
ou de um desvio para o vermelho quando a frequência diminui, né? E isso é super importante, como depois a gente vai falar rapidamente, né? Porque tem várias aplicações, tanto práticas no contexto da Terra, quanto aplicações astronômicas aí, né? No que diz respeito à medida da velocidade mesmo de objetos distantes, né? Então, na verdade, qualitativamente não vai mudar grande coisa, o que muda mesmo é o valor quantitativo, né? Quando a gente deduz aí esse efeito Doppler para a luz, né? Então vamos pensar como que a gente vai fazer essa dedução. É uma dedução um pouquinho mais chatinha e trabalhosa do que a gente acabou de fazer para a mudança das velocidades, né? Mas como é muito importante o fenômeno, vale a pena a gente estudar essa dedução aí, né? Então vamos imaginar como que a gente representaria aqui, né? Como a gente tem feito sempre, né, no referencial aqui, inicialmente da Maria, né, como que a gente representaria a emissão, né, de um pulso, de uma onda periódica de luz, né? A dificuldade nossa aqui maior é que representar justamente um fenômeno que é um fenômeno periódico, né, para a gente poder falar de uma frequência, né? Então, a gente vai poder imaginar o seguinte: num instante t igual a 0 e x igual a 0, a gente pode imaginar que a Maria emite aqui uma crista, né, da nossa onda. Então a gente teria aqui essa crista que ela iria se propagar. E a característica dessa propagação é que ela é uma propagação que se dá com a velocidade da luz, né? Então, os eventos que estariam ao longo aqui dessa linha seriam eventos que formariam um intervalo do tipo luz, né? Eles estariam todos no nosso cone de luz, né? E aí, passado um tempo, né? Quanto tempo? Justamente o tempo associado ao período da nossa onda, né? Que vai ser o inverso da frequência. Então, a gente imaginar aqui no tempo t igual a t, a gente teria uma nova emissão de uma crista da onda, que também se propagaria na velocidade da luz, né? Então aqui a gente tem essas duas cristas da onda. A gente poderia imaginar, né, que entre o 0 e o t a gente teria aquele desenho um pouco, né, da nossa onda aqui, né? Eu coloquei como crista, né, mas acho que é mais fácil até desenhar como vale aqui, né? Imaginar uma coisa assim, né? A periodicidade da onda aqui que vai ser emitida aqui e que ela vai se propagando, né, na direção x positiva, né? Bom, e aí a questão é a seguinte: essa onda vai ser recebida, ela foi emitida pela Maria, mas ela vai ser recebida pelo João, né? Então a gente novamente tem que representar o João aqui no nosso diagrama, né? E o João, como vai ter uma velocidade u para a direita, a gente representa ele por uma linha mais vertical, né, do que a linha associada à luz. Por quê? Porque a luz tem velocidade máxima, né? Então o João tem uma velocidade menor que a velocidade da luz, certamente, né? Então ele vai ter uma velocidade, vai ser mais vertical, né, do que... Ops, ficou meio ruim aqui. Do que as linhas que representam a luz se propagando, né? Esse aqui seria então o João, a linha de universo do João, né? E o que acontece é o seguinte, né? Aí quais são os nossos dois eventos aí que vão ser importantes, né? O evento 1, que estaria aqui na origem, né, do nosso sistema de coordenadas, que é quando o João recebe o início dessa onda periódica, né? E o evento 2, que estaria aqui, que seria justamente o momento que o João receberia o final, né, o final do período dessa onda, né? Então, o tempo que passa para que isso aconteça no referencial da Maria é aqui, de 0 até esse tempo t que a gente colocaria aqui, né, se a gente quisesse. Entretanto, esse é o tempo calculado no referencial da Maria, né? Então não vai ser o tempo que o João, por ser um tempo calculado, medido no referencial da Maria, não é o tempo que o João mesmo vai perceber entre o evento 1 e o evento 2. Se o tempo fosse absoluto, aqui a gente já calcularia diretamente, né?
qual seria o novo o período tal como medido pelo João, né? Porque a gente já justamente pegou, né? A gente tem aqui o período segunda Maria, né? Que seria esse T aqui de baixo, né? Esse aqui é o período da luz segunda Maria, né? E se a gente tivesse um tempo absoluto, esse de cima seria o período dessa mesma onda segundo João, né? E justamente até de acordo com o que a gente esperaria, né? Esse período fica maior, né? Ele tende a ser maior, né? O período observado pelo João, o João está indo no mesmo sentido aqui, a gente está supondo, né? Do que a luz, né? Então, esse período fica maior, né? Do que o período no referencial da Maria, né? De acordo com o que a gente imaginaria mesmo. A luz, né? A luz estaria se afastando do referencial, né? Estaria se afastando do observador, né? E aí, nesse sentido, a gente teria esse desvio para o vermelho, vamos dizer assim, né? A frequência mais baixa. Só que não é tão simples assim, justamente porque esse tempo aqui está medido no referencial da Maria. Para a gente ter, de fato, qual vai ser o período dessa onda no referencial medido pelo João, a gente vai ter que transportar isso, calcular isso no referencial do João. Então, no referencial do João, se a gente colocasse aqui do lado, em azul, né? O que a gente teria, né, esses dois eventos, e essa vai ser a nossa pergunta, como ficam esses dois eventos nesse referencial que está se afastando, né, da Maria com uma velocidade U, né? Bom, a gente já pode imaginar um pouquinho, né, sem nem fazer muita conta, que esses dois eventos, como eles estão justamente sobre a linha do João aqui, essa linha aqui era inclinada, aqui vai ficar vertical, né? Então a gente já pode imaginar que esses dois eventos vão ficar no x igual a zero, mas o valor do t dela vai mudar, né? Vamos verificar isso então agora como é que fica, né? Então eu teria aqui, de novo, né, do mesmo jeito que a gente fez antes, né, o evento 1, descrito como sendo, para o João, né, x igual a zero e t igual a zero, e o evento 2, descrito como sendo, aqui é um pouquinho mais trabalhoso de dizer quanto vale o evento 2, né? Então o evento 2, ele vai ter um valor para o x e para o t, que a gente vai precisar calcular aqui, né? Então a gente pode, a gente vê, né, que se aqui vale t, aqui vai valer a velocidade do João vezes o tempo, né? Porque faz parte aqui da linha do próprio João, né? Então a distância que vai ser percorrida pelo João nesse tempo, né, vai ser U vezes t, né? Ou seja, a velocidade do João vezes o tempo que ele demora. Então essa distância vai dar U vezes t, né? Ao mesmo tempo, essa distância vai ser percorrida pela luz, né? Pela luz desse final aqui, dessa segunda frente de onda, né? Do final do período da nossa luz, né? Então ela vai andar com a velocidade da luz, c, mas o tempo que ela vai demorar para andar não vai ser o tempo total, porque ela partiu já do instante tm, né? Então o tempo vai ser t menos tm, que é só esse pedacinho aqui de tempo aqui, né? Que foi o pedacinho de tempo que ela demorou para chegar nessa posição. Então, para a luz isso vai ser c vezes t menos tm. E aí a gente tem aqui uma equação para descobrir quanto vale esse t, né? A questão é saber quanto vai valer esse t aqui, que seria essa condição do encontro do João com o final da frente de onda aqui, o final da onda periódica que a gente está imaginando, né? Então eu teria que isolar aqui esse t. Então eu preciso, para isolar o t, eu faço aqui a distributiva, né? Jogo o que não é t, o CTM eu jogo para o lado de lá, e o que é t eu jogo para o lado de cá. Então eu fico com CTM, né, do lado de cá, né? O c vezes o período da onda segunda Maria vai ser igual a CT menos U vezes t.
E aí, eu posso colocar esse T em evidência, fica T em evidência, fica C menos U aqui. Esse C menos U eu passo para o lado de lá dividindo, né? Então fica, o T ficaria CTM dividido por C menos U. E aí com isso a gente descobre o instante do evento 2. Né? Para descobrir qual é a posição do evento 2, é só eu pegar esse tempo e multiplicar pela velocidade do João, né? Porque o João demora esse tempo para chegar lá. Né? Então o x do evento 2 vai ser simplesmente U vezes o CTM sobre C menos 1. Né? E aí com isso a gente sabe então a posição do evento 2. E aí, para a gente descobrir como que isso é para o João, a gente vai novamente aplicar as transformações de Lorentz. Né? Vamos lembrar como que elas são. Né? Então vou escrever aqui em cima para a gente não esquecer. Então o x para o João é gama x menos o t para Maria, né? E o t para o João é gama t para Maria menos o x para Maria sobre c ao quadrado. Né? E aí a gente vai aplicar isso aqui, então, nos nossos dois eventos. No evento 1, como a gente tem feito, né? Isso vai dar simplesmente era 0, 0, continua sendo 0, 0 para o João. Né? E o evento 2, que fica mais complicado, que aí a gente vai ter que aplicar então as transformações de Lorentz, né? Explicitamente. Né? E aí a gente vai ter então que o x, né? Substituindo lá, o x para o João, vai ser igual a gama vezes gama x menos o t. Então gama, o x vale esse número chato aqui, o CTM sobre C menos U. O CTM sobre C menos U. Menos U vezes o T para Maria. Então, U vezes o T para Maria. O T para Maria é CTM sobre C menos U. Então, fica U CTM sobre C menos U. Não sei se chega a ser uma surpresa para vocês, né? Mas esse x vale 0. Né? Os dois termos ali se simplificam, se cancelam. Né? Por que vale 0? A gente já falou, mas retomando, né? O evento 1 e o evento 2, os dois eventos estão justamente na linha do João, né? Na linha de universo do João. Então, no referencial do João, para o João, o João está parado. Então, essa linha que aqui está inclinada, no referencial do João vai ser uma linha vertical, né? Indicando que o João está parado e os dois eventos acontecem então no mesmo lugar. Né? São, na verdade, os eventos nos quais o João está recebendo o início e o fim da nossa onda periódica, né? Desse período da onda, né? E ele recebe esse início e esse fim no mesmo lugar, somente em tempos diferentes. Então o x é o mesmo, o tempo é que vai dar um valor diferente. Então aí se eu for calcular o tempo, eu calcularia como sendo, né, gama vezes o t para o período, né, o t do evento 2 para Maria, né, que vale esse CTM sobre C menos U, menos U sobre C quadrado vezes o x da Maria, que vale U CTM sobre C menos U. E aí dá um número grande ali, chato, né? E aí agora o nosso trabalho, né? Esse T, uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte, né? Justamente ele é o tempo, né? Então, retomando, né? O João está aqui parado, né? E ele recebe o início, o evento 1 está aqui no 0, 0, né? Ele recebe
o início desse nosso período da onda, no ponto 00, e aí num certo ponto, t, que a gente vai descobrir qual que é, mas na mesma posição 0, ele vai ver o final dessa nossa onda periódica, né? Então, esse tempo aqui que a gente calculou é justamente o período da onda segundo o João, que é o que a gente quer descobrir, né? Depois que a gente descobrir o período, para descobrir a frequência é só fazer o inverso, né? Então, esse t aqui, né, que está aqui, é justamente o período da nossa onda segundo o João, né? Aí o nosso trabalho, então, agora vai ser um pouco algébrico aqui, de lidar com essa sopa de letrinhas que aparece, né, para a gente conseguir chegar na resposta. É um trabalho pouco significativo, por um lado, né? Por outro lado, tem uns truquezinhos que aparecem, que são úteis de vocês conhecerem, né, para resolverem problemas desse tipo. E, enfim, é isso, né? A gente faz o trabalho para conseguir chegar na resposta. No fundo é um pouco isso, né? É a resposta, a gente vai conseguir analisar ela, né? Então, qual vai ser, o que acontece aqui, né? Se a gente for olhar, tem muitas coisas que dá para colocar em evidência aqui, né? Então, o C menos U eu consigo colocar em evidência, né? E esse CTM também eu consigo colocar em evidência, né? Ou seja, todo esse termo que está aqui inicial eu consigo colocar em evidência, né? Então, esse período da onda, segundo João, vai dar gama CTM sobre C menos U, que multiplica 1 menos, aí vejam que tem um U a mais aqui sobrando, né? Esse U vezes esse U dá U ao quadrado, então 1 menos U2 sobre C2. E aí esse 1 menos U2 sobre C2 é uma coisa que é familiar, deve ser familiar para vocês, deve começar a ficar familiar para vocês, porque na verdade tem a ver com esse gama, né? A gente coloca aqui o gama o tempo todo, mas esse gama, o valor dele é justamente 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2. Então, se a gente lembrar de quanto vale o gama, a gente vai ver que essa expressão aqui ela pode ser bastante simplificada, né? Então, se a gente lembra que o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos U2 sobre C2, né? A gente pode substituir esse gama aqui e ele vai cancelar parcialmente com esse 1 menos U2 sobre C2 que está aqui, né? Como que vai ser esse parcialmente? Aqui não tem raiz quadrada e aqui tem, né? Então, se a gente quiser inserir uma raiz quadrada aqui, a gente pode, né? A gente insere a raiz quadrada aqui e aí eleva ao quadrado, né? Raiz quadrada ao quadrado, não mudou nada, né? E aí, com isso, a gente vai ver que esse quadrado que aparece aqui vai cancelar com essa raiz quadrada do gama, né? De maneira que, então, o período para o João vai ficar, né? Se a gente colocar, então, esse C que está aqui também, eu posso dividir em cima e embaixo por C, né? Para que eu vou dividir em cima e embaixo por C? Para aqui aparecer também o 1 menos U sobre C, tal como aparece aqui, né? Então eu divido aqui por C no numerador, de maneira que fica gama, não, o gama a gente vai substituir pelo valor dele, né? Então eu já vou colocar ele daqui a pouquinho. Então o gama daqui a pouco eu coloco, o C eu vou dividir pelo C, então ficou TM, né, o período segundo o referencial da Maria, né? Como eu dividi por C em cima, eu divido por C embaixo também. Aí C dividido por C dá 1, menos o U dividido por C fica 1 sobre C. Como se eu colocasse o C em evidência embaixo, né? E aí o C em evidência embaixo corta com o C de cima, né? Então aí ficou isso. Aí o gama que está aqui, eu vou colocar debaixo aqui dessa raiz quadrada que está aqui ao quadrado, né? Então ficaria a raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2 sobre C2 elevado ao quadrado, né? Dividido, né? O gama que está aqui fica dividido pela raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2. De maneira que aqui o denominador cancela com esse quadrado que está aqui, né? E aí então a expressão fica um pouquinho mais simples. Ainda tem uma coisa que a gente ainda vai fazer para torná-la mais simples, que vejam, aqui aparece raiz quadrada de 1 menos U2 sobre C2, e aqui aparece 1 menos U sobre C, né? De novo, esse 1 menos U sobre C, a gente
aqui é U sobre C, aqui é U2 sobre C2, mas a gente pode simplificar esse termo de cima com esse de baixo se a gente fatorar esse 1 menos U2 sobre C2 como uma diferença de dois quadrados. Então isso fica, a gente pensa que isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, e aí você faz isso aqui, A mais B vezes A menos B, né? Então ficaria da seguinte maneira, né? O período aí, segundo João, ficaria o período segundo a Maria. Aí a gente vai, essa raiz quadrada que aparece aqui, a gente vai escrever ela como sendo, fatorando, né? Então fica uma raiz quadrada, né, de 1 mais U sobre C vezes 1 menos U sobre C. Então, aí isso daria 1 menos U2 sobre C2, né? E aí, como tem a raiz quadrada, você coloca, pode ser uma raiz quadrada só ou duas, tanto faz aí, né? Pode colocar aqui como duas raízes quadradas se quiser, né? Então aí a gente tem esse termo aqui. E isso para a gente fazer o quê? Para a gente simplificar com o que aparece embaixo, que embaixo aparece 1 menos U sobre C, de novo, né? Como tem uma raiz quadrada, eu vou colocar isso aqui como sendo a raiz quadrada de 1 menos U sobre C elevado ao quadrado, né? E aí eu posso simplificar esse raiz de 1 menos U sobre C que está aqui com esse quadrado que está aqui embaixo. Assim, finalmente, o período da onda segundo João fica o período segundo a Maria vezes a raiz de 1 mais U sobre C dividido pela raiz de 1 menos U sobre C, né? E aí essa relação dos períodos, a gente geralmente, ao invés de falar dos períodos, fala das frequências, né? Então, para a gente falar das frequências, só a gente lembrar que o período é o inverso da frequência, né? Então, se essa é a relação dos períodos, a relação das frequências vai ser o inverso, né? Então, a frequência da onda segundo João seria a frequência da onda segundo a Maria vezes, agora o inverso dessa fração aqui, então ficaria a raiz de 1 menos U sobre C dividido pela raiz de 1 mais U sobre C. Isso porque, para quem quiser lembrar, né, o período é o inverso da frequência, né? Então, como o período é o inverso da frequência, quando eu calculo a frequência, eu inverto aqui, né? E aí a gente teria então essa relação aqui, que seria o que a gente chama do efeito Doppler para a luz, né? Relativístico. E aí isso que a gente tem que interpretar para ver o que significa, né? Como que a gente pode interpretar isso, né? Bom, uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte, né? C é a velocidade da luz, né? E U é a velocidade do João, né? Se a gente lembrar lá, né, que tinha o João que estava se deslocando, né? Se a gente for lembrar, o João que estava se deslocando aqui, né, com relação a Maria, né? Então a Maria emitia a onda, né? E aí o João que recebia a onda. Como o João recebia a onda, o tempo que ele demorou para receber a onda foi esse tempo aqui que a gente colocou aqui, o período para o João, né? E que o inverso deu aquela frequência lá, né? Se a gente imagina que, então a velocidade do João é o U, né? Se esse U for positivo, isso vai significar o quê? Vai significar que o João está indo no mesmo sentido que a luz, ou seja, ele está, como ele vai receber a luz, ele está se afastando, né, do emissor, né? Então a Maria que emite, o João estaria se afastando do emissor, né? Então, se a gente tiver, o positivo é a situação que a gente está aqui, né? A Maria emite a luz e o João está se afastando, né? Então, nessa circunstância, o que a gente teria, né? No caso de a gente ter um U positivo, né? A gente teria o observador se afastando da fonte, né? E aí o que aconteceria quando o observador se afasta da fonte? O que acontece é que esse número aqui de cima fica menor do que 1 e esse número de baixo fica maior do que 1.
Então, um número menor que 1 dividido por um número maior que 1 vai dar um número menor que 1, de maneira que a frequência observada pelo João é menor que a frequência observada pela Maria, né? Então, em outras palavras, se a gente tiver o U maior que 0, né, a gente vai ter que a frequência que o observador tem é maior do que a frequência que a fonte emitiu, né? Então, 1 maior que 0 significa o quê? Significa o observador se afastando da fonte. E, na verdade, né, como a gente justamente está trabalhando num contexto da relatividade, né, em que o movimento é relativo, o observador se afastando da fonte, tanto faz, né, se é o observador que está se afastando da fonte ou se é a fonte que está se afastando do observador, né, é um movimento relativo, né? Então, se você tiver um movimento de afastamento entre a fonte e o observador, o que a gente vai ter é que a frequência observada vai ser, oh meu Deus, falei errado, menor, né, não maior, menor, a frequência observada é menor, né, a frequência observada pelo João é menor, né, isso era para ver se vocês estavam atentos, é menor do que a frequência emitida pela Maria, né? De maneira que o que a gente tem aqui é o que a gente chamaria de um desvio para o vermelho, né? Se a frequência é menor, então a gente teria um desvio para o vermelho. Então, se a velocidade do João é positiva, né? Se o observador está se afastando da fonte, então a frequência observada pelo observador, né, que a gente está chamando aqui de João, seria menor do que a frequência emitida pela Maria, né, o que a gente chamaria então de um desvio para o vermelho, né? Se ao contrário a gente tivesse a velocidade do nosso observador menor que 0, o que isso significaria, né? Isso significaria o observador se aproximando da fonte. Observador se aproximando da fonte, né? Aí o que a gente teria né, quando o U é menor que 0, aqui vai ficar 1 mais um número, né, uma fração. E aqui embaixo vai ficar 1 menos uma fração. Então aqui essa fração vai ficar um número maior que 1. E aí, portanto, o que a gente vai ter é que a frequência observada pelo João vai ser maior do que a frequência emitida pela Maria, né? E a gente teria o que a gente chamaria do desvio para o azul. E aí, então com isso, a gente consegue, enfim, então, no fundo, o que isso vai significar para a gente? Que a percepção dessas frequências vai permitir para você descobrir a velocidade da fonte. Se você sabe qual é a frequência que a fonte está emitindo, e você obtém uma frequência diferente, você sabe, a partir dessa frequência diferente, calcular qual a velocidade com que você está se aproximando ou se afastando dessa fonte, né? Então, sintetizando o que a gente acabou de deduzir, né, a gente tem essa relação aí entre as frequências, né, que são observadas e que são emitidas nos dois casos. No caso em que a gente tem um afastamento entre a fonte e o observador, né? E como eu falei, tanto faz, né? Se é a fonte que está se afastando do observador ou o observador está se afastando da fonte, né? A diferença entre essas questões é só uma diferença de referencial, né? E tendo esse afastamento, né, relativo, a frequência que é captada, ela fica então menor que a frequência emitida, né? De maneira que a gente tem o desvio para o vermelho, né? E se a gente tiver, né, nessa expressão que está aí, e se a gente tiver a aproximação entre a fonte e o observador, aí ao contrário, né, a gente tem a frequência que é captada, ela é maior que a frequência que é emitida, né? Eu coloquei aí um módulo de U nessa velocidade só porque a gente
enfim, esse U depende de como você considera. Do jeito que a gente tratou, a gente já tratou esse U supondo uma velocidade de afastamento, e aí é só substituir o U por um valor negativo, né, que a gente chega nessa expressão de baixo, né? Então é isso. Mas então nesse caso a gente está considerando só o módulo do U, e aí justamente vendo, né, que o numerador ficaria maior que o denominador, né? E aí, enfim, o que seria interessante da gente discutir com mais calma, né, são justamente as aplicações, né, desse fenômeno, né, que são diversas, né, mas que infelizmente, como a aula já está muito longa, né, eu vou mencioná-las rapidamente, e o que eu vou fazer é que eu vou deixar um PowerPointzinho disponível para vocês ali, não feito por mim, tirado até da internet, para vocês darem uma olhada com mais calma, né, sem precisar também entrar nos detalhes de cada uma das aplicações, né, mas para vocês terem uma ideia, né, dos tipos de aplicações. O PowerPoint fala inclusive de aplicações do efeito Doppler para ondas mecânicas e para ondas eletromagnéticas, né? Aqui a gente vai falar rapidamente só de duas aplicações, né, ou dois conjuntos de aplicações, vamos dizer assim, né, associados à luz, né, às ondas eletromagnéticas, né? Então, uma delas pode ser, por exemplo, o radar, né, em que justamente a gente se utiliza, né, o efeito Doppler para perceber a velocidade, né, de um objeto em movimento, né? E então você emite com o radar uma onda eletromagnética com uma certa frequência, e aí você capta ela de volta, e você vê justamente a variação da frequência da onda que foi refletida, né? Você vê a variação da frequência dessa onda, e ela indica a velocidade do objeto que você está captando, né? E uma outra aplicação, né, aí são várias, na verdade um conjunto de aplicações, né, é utilizar o efeito Doppler para a determinação de velocidades astronômicas, né, de objetos astronômicos. E aí frequentemente o que a gente faz para fazer essa determinação das velocidades é uma comparação com o espectro dos elementos químicos, né? Então os elementos químicos, eles têm um espectro de frequências que eles emitem, que são uma espécie de assinatura de cada elemento químico, né? E então você, observando o espectro de um elemento químico, você sabe um espectro, né, de emissão de algum objeto astronômico, você consegue dizer qual o elemento químico que está presente naquele objeto astronômico, né? Só que frequentemente quando a gente capta esse espectro, porque diferentemente do radar, né, no radar você emite uma frequência e capta ela de volta. No caso de um objeto astronômico, você não emite a frequência, né, você já somente capta ela. Então você tem que saber que frequência que está sendo emitida lá, né? E aí que entra essa questão do espectro dos elementos, né? Então o espectro te permite justamente ter uma previsão, né, de quais são as frequências que devem estar sendo emitidas pelo objeto astronômico que você está querendo analisar, né? E a gente percebe isso porque não é uma única frequência, é um conjunto de frequências. Então as várias frequências ali fazem essa assinatura desse elemento químico, né? E aí quando você capta esse espectro na Terra, ele frequentemente vem todas essas frequências desse espectro vêm desviadas ou para o vermelho ou para o azul, né? E esse desvio ou para o vermelho ou para o azul é que permite a gente saber, pela assinatura, qual é o elemento químico que está lá presente, e por essa diferença observada, qual a velocidade desse objeto, né? E isso tem aplicações diversas, né, na determinação de velocidades astronômicas, né? Mas a mais, talvez, famosa delas, mais importante delas, né, está associada a um mapeamento que se faz, né, e que se permite descobrir que quanto mais, para objetos bem distantes, né, quanto maior a distância dos objetos astronômicos, e isso que é interessante, mais distante de quem? Nesse caso de nós, né? Mas como nós não estamos no centro do universo, não, enfim, onde está esse centro do universo, né? Então a gente deve concluir que qualquer que seja o ponto da onde você observe, o fenômeno é o mesmo, né? Quanto maior a distância desse ponto, dos objetos astronômicos para esse ponto, a gente capta uma maior velocidade de afastamento dos objetos astronômicos, né? Então, ou seja, isso é uma evidência, né, de que os objetos astronômicos mais distantes estão se afastando de nós, não só estão se afastando de nós, como estão se afastando cada vez mais rápido de nós. Quanto mais distantes, eles estão se afastando cada vez mais rápido de nós, né? E aí, então, essa descoberta empírica, né, ela serve aí como uma evidência para a teoria do Big Bang e da expansão do universo,
né? Então essa é enfim, são questões aí que certamente a gente precisaria discutir com muito mais calma, mas só para um pouco contextualizar, né, a importância do efeito Doppler, né? E aí a gente depois na aula síncrona, a gente pode, se vocês quiserem discutir com mais calma algumas dessas aplicações. Tudo bem? Então é isso aí. Até mais. Um abraço.